Desembargador acaba de confirmar notícia urgentíssima e gravíssima sobre atentado contra Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou Brasília agora neste exato momento. Clima extremamente tenso na direita neste exato momento. Eu vou explicar para vocês absolutamente tudo o que aconteceu. Todos os detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A Justiça dos Estados Unidos, do governo Trump, acaba de confirmar uma notícia bombástica contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E a informação que a gente tem de bastidor é que o clima é de desespero e pânico no STF neste exato momento, gente, tá? Agora, direto dos Estados Unidos, gente, a Justiça dos Estados Unidos acaba de confirmar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e eu vim aqui na velocidade da luz para trazer, porque essa informação acabou de sair do forno, gente. É notícia quente que eu vou trazer e explicar. Definitivamente a chapa esquentou para cima do ministro Alexandre de Moraes, e é claro que eu vou trazer também essa informação para todos vocês. Outro ponto que eu vou trazer, gente, tá? Ele fez de novo. Donald Trump, Donald Trump, ele tá focado em pisotear o Lula da Silva. Donald Trump humilha Lula da Silva mais uma vez, gente, tá? Donald Trump, agora neste exato momento, acabou de humilhar Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou trazer aqui o vídeo. Tem até vídeo, gente, tá? Do Donald Trump humilhando Lula. Inclusive, acabou de sair aqui na imprensa de que os companheiros do Lula, né, o pessoal do governo Lula, estão furiosos com o Trump pelo que o Trump acabou de fazer com o Lula. Eles não gostaram, tá? Gente, além dessas, outras várias informações. Esse vídeo aqui vou fazer, inclusive tem uma bomba, gente, tá? Não coube no vídeo anterior, vai estar aqui nesse aqui, eu prometo pra vocês. Uma notícia urgentíssima. Explodiu, gente, tá? Impeachment de Alexandre de Moraes. Notícia urgentíssima. Vou trazer o vídeo aqui completo para vocês. Essa notícia tem gerado muita preocupação e vocês vão entender o motivo. Notícia bombástica sobre impeachment contra Alexandre de Moraes explodiu em Brasília. E o motivo... Ai, gente, vocês vão ter que assistir o vídeo para entender tudo que está acontecendo. Esse vídeo aqui tem uma pancada atrás da outra, tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, deixa eu trazer aqui... Oposição pede impeachment de Moraes e sobe o tom também contra Davi Alcolumbre. Então, mais um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes foi protocolado dentro do Congresso Nacional. Aí vocês pensam assim, gente, mas será que pode piorar para o ministro Alexandre de Moraes? Pior que pode, gente, porque agora a chapa definitivamente esquentou para cima do Moraes e é sobre aquela informação, né, dele sendo processado ali pela Justiça dos Estados Unidos. Está aqui. Trump Media e Rumble pedem à Justiça dos Estados Unidos que Moraes seja julgado à revelia. Jesus amado, gente. O Alexandre de Moraes deve estar furioso com isso aqui, porque isso aqui, ao que tudo indica, vai acontecer. Possivelmente ele pode ser condenado, e se condenado, uma das punições que, segundo a imprensa aí, vão ser severas. Uma das punições pode ser uma multa estratosférica. A Justiça dos Estados Unidos vai meter a mão no bolso do ministro Moraes, vai meter a mão nas contas, no dinheiro do ministro Alexandre de Moraes. Vem chumbo grosso. Vejam só. A defesa das empresas americanas Rumble e Trump Media solicitou à Justiça dos Estados Unidos nesta quinta-feira o julgamento à revelia do ministro Alexandre de Moraes do STF após uma série de tentativas de notificá-lo no Brasil. Os autores da ação mencionam meses de contatos mal sucedidos com o réu, mesmo depois de um tribunal federal da Flórida autorizar a citação do ministro por e-mail no final de maio. O réu agora não compareceu, tá? Respondeu, solicitou
tempo adicional ou defendeu essa ação dentro do prazo prescrito pelas regras federais do processo civil. Então ele não fez nada, não compareceu, não respondeu, não solicitou mais tempo, não adicionou tempo a mais, não defendeu essa ação, ou seja, o Moraes não fez nada, né? A única coisa que aconteceu foi a AGU pedindo para eles paralisarem com essa ação, mas a AGU, segundo a imprensa, não foi lá representando o ministro Moraes, foi representando a soberania do Brasil. Ou seja, não adiantou praticamente nada, né? Então, devido ao completo silêncio do ministro Alexandre de Moraes e a sua falha em se declarar ou defender dessa ação, apesar da correspondência adequada e do término do prazo de resposta, os autores buscam a entrada de revelia. Mesmo ele não respondendo, não comparecendo, não fazendo nada, ele vai continuar sendo julgado na justiça dos Estados Unidos, quer queira ele ou não. É a revelia. Mesmo não querendo, não comparecendo, ele vai ser julgado, não tem para onde correr. A nova petição das empresas americanas foi protocolada após a Advocacia Geral da União se manifestar sobre a entrada do Brasil como parte na ação judicial que tramita nos Estados Unidos, embora Moraes seja o único alvo da ação. Ou seja, o governo Lula está colocando a AGU para defender uma pessoa, que segundo aí alguns juristas, pode custar até mais de 4 milhões de reais essa defesa aqui pro Brasil, né? Pra gente pagar a AGU, pra pagar o escritório lá nos Estados Unidos para defender o Moraes. Poderia ter um custo aí de cerca de 4 milhões. Em seus argumentos, a AGU defende que deve atuar diretamente no caso, porque decisões tomadas por integrantes da Suprema Corte não podem ser submetidas à análise de tribunais estrangeiros em nome dos ministros. Segundo o órgão, o caso envolve interesses institucionais do Estado brasileiro. Na última terça-feira, a AGU pediu o encerramento da ação no território americano. Ou seja, a AGU, tentando blindar o ministro Alexandre de Moraes, implorou para a justiça americana encerrar essa ação no território americano. Só que além de não encerrar, a justiça americana está dobrando a aposta. Vai seguir com a ação e a revelia. Quer queira o ministro ou não, essa ação vai continuar. Ele vai continuar sendo julgado, mesmo após o pedido da Advocacia Geral da União para encerrar essa ação no território internacional, lá nos Estados Unidos. A defesa da Rumble e da Trump Media abriu um processo contra Moraes em abril do ano passado na justiça americana, alegando que medidas do ministro do STF relativas à plataforma de vídeo seriam ilegais pela legislação americana. Ou seja, eles estão interpretando como abuso de autoridade, né? Cerceando direitos de cidadãos brasileiros, porém naturalizados americanos, porque eles vivem nos Estados Unidos. E nessa aqui, gente, tá? Ao que tudo indica, Alexandre de Moraes vai se ferrar, mas feio. Porque a ação vai continuar, ele vai continuar sendo julgado, e segundo vários juristas, tem tudo para perder essa ação, porque realmente o que ele fez foi muito grave. Ele atentou contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é levada absurdamente a sério pela Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, Alexandre de Moraes comprou uma briga com um cachorro grande, com Rottweiler, com o governo Trump, com a Justiça dos Estados Unidos. Lá não é Joe Biden que está tomando conta agora. A coisa mudou completamente. Agora tem Marco Rubio, Scott Bessent, tem o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ontem esculhambou a política aqui no Brasil, o judiciário aqui no Brasil. Deu um duro recado de que as ações aqui no Brasil são difíceis politicamente, mas a dos Estados Unidos é muito pior. Ontem o Donald Trump mandou um duro recado. Eles são, né, a política do Brasil aqui o Brasil é terrível, né, segundo o Donald Trump. Porém, os Estados Unidos é muito pior. O recado foi dado e a revelia, ou seja, quer queira ele ou não,
vai continuar o andamento aí ele vai sim continuar sendo julgado nesta ação dos Estados Unidos, pode ser punido, ele pode ter punições severas, inclusive multas assim, gente. Eu acho que aqueles 80 milhões do Banco Master não vai dar para pagar, não sei, vamos ver, né? Eu vou estar de olho aqui para trazer a informação aí para todos vocês. Vamos lá, gente, eu separei muita coisa para trazer para vocês aqui, inclusive o Donald Trump, que mais uma vez humilhou Lula da Silva. I am the boss. O que é que aconteceu? Estava prevista uma reunião para acontecer no G7. Uma reunião, todo mundo ali, os líderes ia descendo, ia ficando ali. Só que o que aconteceu? Donald Trump fez aquela entrada triunfal, chegou por último e ainda disse: eu sou o chefe, em tom de brincadeira. Só que os membros do governo Lula não gostaram dos outros ele ficarem bajulando Donald Trump. Ou seja, os líderes que participaram desse evento, eles ignoraram Lula. É como se o Lula nem existisse ali naquela reunião. E ficaram bajulando. Olha só essa foto aqui. É um dos que bajularam o Trump durante a reunião. Esse aqui é o líder lá da Alemanha. Tava lá. Não só ele, mas vários ficaram bajulando o Trump. Isso incomodou auxiliares do Lula. Porque ninguém ficava bajulando o Lula. Ficava bajulando o Trump. É mais uma humilhação pro Lula. Meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Evian Lebas, França. A bajulação de outros líderes mundiais ao presidente dos Estados Unidos durante a cúpula do G7 incomodou integrantes do governo Lula. Desde que chegou ao evento, Trump tem sido paparicado por outros líderes. Em uma das reuniões na terça-feira, por exemplo, foi parabenizado publicamente por outros chefes de Estado. As congratulations, se deram tanto em razão do aniversário de 80 anos de Trump, recém-completados no último domingo, quanto do acordo entre Estados Unidos e Irã, anunciado no fim de semana. Em outra sessão, na terça, foi possível ver o chanceler alemão Friedrich Merz se dirigir ao americano para presenteá-lo com uma camisa da seleção da Alemanha. O avô paterno de Trump era alemão. Aí, gente, nesta mesma reunião, o Trump chegou com aquela entrada triunfal. Parece que eles ficaram esperando quase 1 hora o Donald Trump. O Trump também, gente, gosta de espizinhar, né? E parece que o Lula não gostou, deixou o Lula e ficou esperando ali cerca de 1 hora. E veja como que o Trump chegou. Que foi a reação, que foi o estupim que deixaram os assessores do Lula, a equipe do Lula revoltada. Vejam só. Ele chegando. Agora. Hello, I'm the boss. How are you? I am the boss. Eu sou chefe. Tipo assim, eu sou chefe, eu sou todo poderoso, eu posso chegar aqui a hora que eu quiser. Porém, a bajulação e tudo isso, segundo aqui o Igor Gadelha, do Metrópolis, tem deixado os auxiliares do Lula muito, muito incomodados, gente, tá? Gente, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês sobre um grave atentado contra Flávio Bolsonaro. Gente, eu separei várias informações, mas não vai dar tempo. Mas essa informação eu quero trazer para vocês, do Dr. Sebastião Coelho. Vamos lá, gente. O Dr. Sebastião Coelho acabou de fazer um alerta muito grave sobre possibilidade de atentado contra o Flávio Bolsonaro. Ele fez um alerta muito importante, extremamente grave, porque, ao que tudo indica, existe muita possibilidade de tentarem matar o Flávio Bolsonaro, assim como fizeram com o Bolsonaro lá em 2018. Só que o que o doutor Sebastião Coelho descobriu e revelou é muito pior do que vocês imaginam, gente, tá? Assistam, porque realmente ele está fazendo um alerta muito importante, muito urgente, muito grave sobre atentado contra o Flávio Bolsonaro. Assistam, porque é um dos vídeos mais graves que vocês vão assistir hoje. Vejam só.
Eu quero alertar para uma situação muito grave que não está tendo a devida divulgação. O presidente Lula sugeriu a morte dos filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo. Vejam que agora nós temos no Brasil grupos classificados como terroristas, que o Lula chama de nossos criminosos, criminosos dele. Lembrem que em 2018, um militante de esquerda atentou contra a vida de Jair Bolsonaro. Essa fala de Lula é um incentivo para que haja um atentado contra a vida de Flávio, para retirá-lo do caminho da campanha eleitoral. Essa fala de Lula é um crime comum e é também um crime de responsabilidade que pode levá-lo à perda do cargo. Eduardo, de certa forma, está protegido lá nos Estados Unidos, mas Flávio está vulnerável. A segurança de Flávio precisa ser reforçada imediatamente. Deixo aqui esse alerta para todos. Eu quero... Tá aí, gente, tá? Lula deu a sinalização para que os criminosos dele matem Flávio Bolsonaro, que tá aqui na tela. Ou seja, gente, tá? Flávio Bolsonaro tem que triplicar sua segurança, tem que redobrar os cuidados, porque vocês estão vendo aí recentemente na mídia, né, o que está acontecendo, atentados. O deputado Zucco foi ameaçado de morte. O Nicolas Ferreira, na época do Charlie Kirk, também foi ameaçado de morte. Recentemente, agora, um vereador candidato a deputado federal pelo PL, lá em Mossoró, sofreu atentado de morte. E Flávio Bolsonaro, né? Não preciso nem falar. Aí vem o Lula, segundo o doutor Sebastião Coelho, incitando a militância a isso. É surreal. É surreal. E para finalizar, gente, vamos finalizar com ele, Eduardo Bolsonaro defendendo o irmão Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chama a condenação de Eduardo de injusta e aponta suspeição de Alexandre de Moraes. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, disse nesta quarta-feira que o processo que condenou seu irmão Eduardo Bolsonaro foi injusto. Para o político, a condenação é nula, em função da suspeição do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que relatou o processo. Flávio opinou em suas redes sociais. É um processo absolutamente nulo sobre qualquer aspecto que se olhe, já que Alexandre de Moraes deveria ter se declarado impedido como parte do processo, declarou ele nesta quarta-feira. Se Moraes é vítima, é considerado uma vítima desse suposto, né, plano lá do Eduardo Bolsonaro, ele tinha que ter se declarado impedido, mas não se declarou. E segundo o Flávio Bolsonaro, essa condenação do Eduardo Bolsonaro, sim, é passível de nulidade. Pode ser anulada futuramente. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Com essa declaração do Flávio Bolsonaro, ele apontou suspeição do ministro Alexandre de Moraes. O vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Lula da Silva simplesmente ferrou com o Brasil ao desafiar Donald Trump. Ontem à noite eu trouxe para vocês alguns vídeos, né, do Lula, que não gostou. O Lula não está gostando de estar sendo humilhado aí por Donald Trump. Ele ficou realmente furioso, ficou pistola. Aí foi ali, falou com a imprensa, fez vários ataques contra o Trump, mais uma vez. Mas parece que esses ataques vai ter retorno. Parece que vai ter reação do governo Trump. Trump está preparando uma bomba para cima do Lula. Vocês vão entender assistindo esse vídeo aqui até o finalzinho. Vejam só. Lula tentou acertar no que viu, mas acabou acertando no que não viu. O Lula não faz ideia do que está por vir para cima dele. Vocês vão entender. Assistam.
O Brasil não vai ter tempo para se recuperar do que o Lula fez essa semana. Botou o Brasil na rota de colisão de guerra, tensão internacional e o fim da nossa economia. Se você acha que é exagero, olha todos os detalhes que eu juntei para mostrar para você aqui. Pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar tudo. Reunião do G7 na França. Prensa já enlouquecida para pintar Lula como o grande diplomata que eles sempre disseram que ele era. Uma reunião com Donald Trump. Veja bem, com a ajudinha de Macron, Lula passará 3 dias com Trump na França. Lula antecipa a ida para a França com o objetivo de viabilizar encontro com Trump. Ele pretende tratar pessoalmente de tarifas anunciadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Realmente, o que tenta se vender na mídia é que o Lula está de fato tentando resolver as questões das tarifas no Brasil, a questão das sanções aplicadas sobre o Brasil. Mas quem assiste o Rony sabe que desde o início eu tenho dito. Aquela reunião que o Lula foi para os Estados Unidos foi para tratar de questões da JBS e o próximo vídeo que eu fizer vai ser para falar somente disso, porque o pagamento já veio e é um rombo maior do que Banco Master e INSS juntos. Mas voltando para esse assunto aqui, ainda tem gente muito burra no Brasil que acredita que Flávio pediu pro Trump o tarifaço e bota a culpa no Flávio, sendo que o presidente é esse cidadão aqui. Ele, querendo surfar nessa onda, com o apoio da imprensa que diz que ele foi negociar, foi pro G7. E adivinhem, a bomba simplesmente estourou e a corda simplesmente rompeu. Vamos aos detalhes. O Lula disse que não conversou sobre as tarifas com Trump no G7. Eu tinha dito para vocês, ele não tem interesse em tirar essas tarifas, de forma alguma. Ele quer usar politicamente. E ele disse que só foi à França para isso. Veja bem, já o Trump disse que conversou com o Lula no G7 e chama o Brasil de país politicamente difícil e confunde filhos de Bolsonaro. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do que o Trump realmente falou, para vocês verem o nível de gravidade do que aconteceu. Arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls and they arrested him. 2 detalhes importantes desse vídeo. Primeiro, o final. Ele critica as intervenções do judiciário brasileiro nas eleições aqui no Brasil. Esse é o ponto mais crucial que atingiu o Lula em cheio. Primeiro, vamos ao primeiro ponto. Os filhos de Bolsonaro, né? Que a Globo diz que ele confundiu os filhos de Bolsonaro, mas na verdade não foi exatamente uma confusão. Por quê? Ponto. Eduardo Bolsonaro não é o candidato a presidente, exatamente como ele fala, mas foi condenado por unanimidade, o STF condenou Eduardo Bolsonaro por coação em processo de trama golpista. Detalhe, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Mensagens mostram pedido de Alexandre Moraes para relacionar o filho de Jair Bolsonaro a um ativista argentino. Isso lá atrás. Só que essa condenação veio porque dizem que o Eduardo Bolsonaro tramou junto aos Estados Unidos contra o Brasil, né? Um ataque à soberania. Pra vocês terem ideia, até a própria Globo, a Globo, criticou o absurdo que foi esse processo, que não teve uma citação clara, que não teve todos os ministros da turma para julgar e assim por diante. Pra vocês terem ideia, quem defendeu o Eduardo foi um defensor público. E sim, isso chegou ao ouvido do Donald Trump. Mas não somente isso, senhores. Porque vocês lembram daquele processo que o Alexandre Moraes abriu contra o Flávio Bolsonaro por calúnia contra o Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, minha gente. Flávio Bolsonaro pediu para adicionar informações sobre uma reunião ministerial do governo Lula, porque a calúnia foi a seguinte: o Flávio fez um tweet falando sobre a ligação de Lula com Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos. E o Moraes nega a ação de Flávio contra Lula e diz que o investigado não dita rumo do inquérito. Moraes barra pedido de Flávio para ouvir Lula sobre suposta reunião com Maduro. Tá falando isso aqui, ó, dessa reunião aqui que aconteceu no dia 3/1, um dia depois do Maduro ser preso, que Itamaraty se reuniu nesse sábado para discutir ataques de Trump à Venezuela. Você não entendeu? Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo de uma terceira coisa. E aí você vai entender tudo que o Trump disse ali. Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo que esses processos estavam rodando no Brasil e que condenaram o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos estava rodando um processo do próprio Trump, da Trump Media, contra Alexandre de Moraes. Detalhe é que o governo Lula pediu para a Advocacia Geral da União, isso mesmo, seu dinheiro, meu dinheiro, os nossos impostos, para atuar no processo movido contra o ministro do STF nos Estados Unidos. Sim, o Alexandre de Moraes foi processado nos Estados Unidos, foi citado por e-mail, o mesmo e-mail que ele usava para censurar contas nos Estados Unidos, e o que tudo indica, a qualquer momento vai ser condenado à revelia nos Estados Unidos a pagar uma indenização cabulosa. O Lula, né, colocou a Advocacia Geral da União para atuar em favor de um CPF, de uma pessoa física, nos Estados Unidos, falando em soberania. Como um presentinho de retorno, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal condenou o Eduardo Bolsonaro e negou o pedido do Flávio sobre a reunião que tratava do Maduro para a defesa do Flávio Bolsonaro no tal do crime de calúnia, que era aquilo que a gente conversava aqui. Ou seja, não, o Trump não confundiu os filhos do Bolsonaro. Mas são tantas informações sobre os dois filhos sendo perseguidos aqui no Brasil
que ele deixou muito claro das informações que ele recebeu após a suposta reunião com Lula, que ele simplesmente não falou nada com nada. E eu não duvido que foi falar só sobre o Alexandre de Moraes e manter as tarifas no Brasil, porque ele está ganhando eleitoralmente com isso, porque tem um bando de burro que ainda que acredita que essas tarifas é culpa do Flávio Bolsonaro e não do idiota do Lula. Porque o grande detalhe de tudo isso é esse aqui, minha gente, e agora vocês vão entender. Pedi bilateral pro Trump porque nós estamos Eu não pedi bilateral pro Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada pro Brasil. Ele sabe disso. Diz pra ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo pra ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vem de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito, para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebi a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Diante de Trump, Lula cobra respeito à soberania e critica a fortuna de Elon Musk. Não conversou com Trump sobre tarifas em momento algum. Trump deixando claro que o Brasil se tornou um pouco perigoso. Melhor de todas, não se meta nas eleições do Brasil, diz Lula, após Trump criticar o cenário político brasileiro. Bom, aquela velha imprensa, aquela velha esquerda que dizia que Lula era um grande diplomata, tá deixando muito claro o que o Brasil tem daqui pra frente. O ponto, algo que eu sempre falo, sim, o Trump tá de olho no que vai acontecer no pleito eleitoral aqui no Brasil. Tá muito de olho. E isso eu sempre deixei claro aqui. Segundo ponto, os próximos 4 anos vão definir se o nosso país vão se afundar economicamente com sanções que não param mais, se vão passar a negociar com um país sério, soberano de fato e que trabalhe pelos interesses do nosso povo e não interesse eleitoral e de poder. Na próxima eleição vão ser escolhidos mais 4 ministros do Supremo pelo próximo governo. A próxima eleição vai ditar os rumos do Brasil diante de todo esse cenário internacional e o cara que infelizmente ainda é preferido de uma boa parte da população brasileira resolveu quebrar tudo com a principal nação do mundo que tem o controle sobre os bancos, que tem o controle sobre o comércio, onde a sua moeda é utilizada para fazer comércio no mundo inteiro. Não está mais falando em quem vai governar o Brasil. A gente está falando em como o Brasil vai se posicionar diante do mundo, principalmente diante dos absurdos que esse cidadão fez, não só no G7, mas em fazendo aqui no Brasil também. É isso aí, gente. Tá aí mais uma análise do Rony Gabriel detonando, esculhambando e humilhando Luiz Inácio Lula da Silva. Deu para vocês entenderem, gente, agora? Você tinha alguma dúvida sobre o Lula? Do quanto Lula é sórdido e maquiavélico para conseguir o que ele quer? O Lula... Qual que é o maior foco do Lula, da vida? É se perpetuar no poder, nem que para isso ele tem que destruir o Brasil. Ataca Donald Trump, depois quer reunião com Donald Trump, para quê? Para nada. Gente, tá cabuloso, né? Cabuloso. E o ministro Alexandre de Moraes, gente, será que essas últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, né, condenando, na verdade, decisão contra o Flávio Bolsonaro, né, contra o pedido, né, da ação do Flávio Bolsonaro contra o Lula, o Moraes derrubou. Aí o Alexandre de Moraes foi lá, ajudou a condenar o Eduardo Bolsonaro à prisão, mais multa, né? Meu Deus do céu, que o Eduardo está sofrendo. E será que tudo isso é uma forma de agradecimento pelo governo Lula colocar a AGU, a Advocacia Geral da União, para blindar, para tentar salvar a pele do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos? Será, gente, que Alexandre de Moraes tomaria 2 decisões, uma contra Flávio e uma contra o Eduardo Bolsonaro, como forma de agradecimento pro governo Lula, pelo governo Lula, tá dando essa ajudinha pro Alexandre de Moraes lá, né, para se defender, utilizando a AGU com o nosso dinheiro para defender o Moraes lá da Justiça dos Estados Unidos? Será que isso está acontecendo, gente? Sei que essa análise aqui do Rony Gabriel foi certeira, viu? Coloca aqui embaixo a opinião, gente. Vocês concordaram aqui com a análise do Rony Gabriel? Será mesmo que
é uma troca de favores que está acontecendo ali entre o ministro Alexandre de Moraes, entre o governo Lula? Quero ver a opinião sincera de vocês aqui embaixo, gente, tá? E agora, gente, bomba tá se aproximando para cima do ministro Alexandre de Moraes. Deputado Cabo Gilberto anuncia que a oposição está apresentando mais um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes após decisão da corte italiana sobre o Carlos Zambelli. Após a corte italiana, tá, esfregar na cara do ministro Alexandre de Moraes que ele foi um juiz parcial, ou seja, vítima e julgador ao mesmo tempo. Isso não pode. A corte italiana deu uma aula de direito para o ministro Alexandre de Moraes. E após esse erro gravíssimo do ministro Alexandre de Moraes, a oposição está aqui protocolando um pedido de impeachment contra o ministro Moraes. Vejam só. Por que protocolamos esse impeachment contra o ministro Moraes? A decisão da Justiça da Itália, que é comparado à Suprema Corte Brasileira, foi muito clara, categórica, no que estamos falando aqui de forma exaustiva a todos os senhores e senhoras. Eu, como líder da oposição, tenho a obrigação de lutar pelo estabelecimento do Estado de Direito e a democracia de fato do Brasil. Hoje temos o artigo 220 sendo rasgado, que diz respeito à liberdade de imprensa. Hoje temos o artigo 5º sendo rasgado, o artigo 48, 49, 53, 55, 84, 129 no que diz respeito ao Ministério Público. São vários artigos da nossa Carta Magna sendo rasgados dioturnamente pela Suprema Corte Brasileira, independentemente de qualquer circunstância. E a Justiça da Itália escancarou o que estamos alegando, o que estamos falando todos os dias aqui. Que o ministro Moraes é parcial, é vítima, é violador de direitos humanos, é violador do devido processo legal. Está claro o que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu peço a atenção da imprensa, independentemente se uma parte da imprensa gosta mais de Lula, gosta mais da direita, não importa. A imprensa é fundamental nesse momento difícil da nação brasileira. Porque o que está acontecendo hoje com um pode acontecer com o outro. Então o ministro Moraes é fora da lei. Por isso que estamos apresentando mais esse processo de impeachment contra ele. Aí vocês me perguntam, mas deputado, o que há de novo? Já apresentaram vários. Iremos apresentar 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Como liderança da oposição, representamos mais de 100 parlamentares e, obviamente, um espectro político de uma parte da nação brasileira. Eu tenho a obrigação de lutar pela liberdade do povo. Eu tenho a obrigação de lutar pela democracia. E a minha função é essa. Protocolaremos 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Mas eu não posso ser omisso, eu não posso ser prevaricador como esse Congresso está sendo. O Congresso hoje funciona com as portas abertas, mas ele está fechado pelo STF. O Congresso hoje não tem autonomia de nada. A Constituição deu poderes ao Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito ao artigo 48 e 49, e foi esvaziado pelo STF, com o judicialismo de colisão do atual presidente da República. Vou passar agora para a deputada. Tá aí, gente, tá? Deputado, tá? Líder da oposição, Cabo Gilberto, rasgou o verbo, partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes.